casal que acaba de ter o bebê precisa de privacidade para aprender a lidar com a nova situação. Para conversar sobre isso, convidamos o psicólogo Jacó Pinheiro e também participam o Paulo e a Constanza, pais do Matias, de 5 meses. Constanza, aconteceu com você? Deram muito palpite quando você estava grávida? Ah, deram. Quando estava grávida, quando nasceu. Continuam dando até hoje. Continuam dando palpite até hoje. Que assim, chega um momento que começa a incomodar. Quando que você identificava, puxa, isso aqui é legal, mas essa aqui está passando dos limites? Eu acho que incomoda quando você está fragilizado. Então, assim, quando está passando por uma situação difícil e as pessoas usam palavras que não devem usar ou te julgam, aí eu acho que é ruim. Quando você está fortalecido, está tudo bem, você escuta, filtra o que é bom, você aproveita, o que não é tão bom, você deixa para lá. Mas acho que quando você está passando alguma situação, é duro. Assim. Não, e é complicado, né, Jacob? Porque principalmente na primeira gestação, que a mulher é muito inexperiente, ela é bombardeada pelos palpites e ela está fragilizada, né? Então, ela está num momento mais sensível. É difícil mesmo lidar, né, com tanta informação. E a informação, muitas vezes, claro que frequentemente é produtiva, é construtiva. Mas existe também uma intervenção que é originada pela inveja. Porque o que acontece é que o nascimento de uma criança e aqueles momentos de desenvolvimento dessa criança são deslumbrantes. Verdade. É um happening para o ser humano. É um grande momento na história de qualquer pessoa. Então, obviamente, evidentemente, não de má fé, mas causa frequentemente uma certa inveja e uma vontade de participar. Eu também quero participar desse grande momento, dessa grande história. E às vezes a pessoa é infeliz, mesmo inconscientemente, intervindo a mais do que deveria. Eu acho, Paulo, que quando, por exemplo, vem da família, vem com uma carga de amor e de boas intenções, mas mesmo assim pode atrapalhar, né? Pode sim. Eu acho que, assim, hoje em dia nós somos bombardeados por informações provindas dos mais diversos mecanismos, internet, etc. Então, a gente já tinha lido bastante sobre o assunto, é uma experiência empírica, ou seja, você tem que viver. E os pais que já viveram isso, mas viveram em outra geração, eles querem só o bem. Só que muitas vezes acaba atrapalhando um pouco, assim, no sentido de te deixar um pouco, assim, acuado, né? Assim, quando vem muita cobrança, quando é em dúvida. Então, porque você está aprendendo e você quer aprender. Né? Exatamente. A gente focou em duas coisas, né? No que a gente, assim, na nossa intuição, que é muito importante, afinal de contas, nós somos adultos, e no médico. Eu acho que o médico também, assim, se ele está com o peso correto, que acho que é o tópico principal, é sempre esse, assim, no começo, é peso. Tá muito magro, porque antes era muito magro. Agora tá gordinho. Assim, né? Pô, tá muito gordo, Nunca tá bom, gordinho. né? Pô, se decide aí, o que você quer? O filho é meu. Constanza, hoje você consegue filtrar, assim, entre todos os palpites, o que é legal, o que não é? Você consegue impor, assim, o que você acredita? Sim, sim. Eu acho bom, porque eu também é nosso primeiro filho, então tem muitos conselhos e palpites que vêm que são ótimos, assim, né? Então, lembro que no começo eu estava dando banho e não estava lavando debaixo do braço. E aí, na hora que minha irmã viu, eu falou, você não está lavando debaixo do braço? Eu falei, não estava, e estava sujo mesmo. Mas também, quando ele teve um problema de peso no começo e eu fiquei muito fragilizada porque dava a cobrança da amamentação não rolava então, nesse momento, as críticas me machucaram muito também, porque eu já estava me sentindo uma mãe mais ou menos, ainda faz isso, faz aquilo. Um falava uma coisa, o outro falava uma outra coisa completamente diferente. Então, acho que disso também que o Paulo falou, que às vezes a gente fica um pouco confuso. Doutor, quem vai dar o palpite tem que ter sensibilidade e delicadeza. Tem a maneira certa de falar também, não é? Eu acho que o palpite sempre deve ser dado, eu ia usar a palavra emprestado. Deve ser emprestado como uma forma de reflexão. Infelizmente, muitas vezes é colocado de uma maneira impositiva. Você deve fazer isso.
E o fato é que a educação de uma criança é singular. Cada criança, cada pai, cada mãe é um universo. É muito importante a experiência dos outros, mas aquela experiência, ela não é replicada, é só deles. Exatamente. Às vezes o que acontece numa casa não necessariamente funciona na outra. E as pessoas têm que respeitar, né? Sim. Olha, a nossa conversa continua no próximo bloco, o Momento Papo de Mãe volta já. O Momento Papo de Mãe está de volta. Hoje estamos falando sobre palpites. E junto com os palpites vem muitos julgamentos, né? A Constança estava falando até no bloco anterior sobre a amamentação, que ela se sentiu julgada. E outra questão que as pessoas criticam muito é o tipo de parto, né? Você, como que foi o parto do Matias, Constança? Bom, meu parto foi cesárea por recomendação médica. E eu apoio esse movimento de ter parto normal, se você pode ter parto normal, né? Mas eu me senti, muitas vezes as pessoas perguntavam, vai ter como? Aí eu falava já que ia ser cesárea e eu senti um certo desapontamento, assim, em algumas pessoas, sabe? Você tem que ficar se explicando. Isso até no momento me afetou um pouco, assim, de eu falar assim, será que eu vou perder essa oportunidade, essa experiência? Será, né, que vai ser muito difícil a recuperação? Mas logo também, depois que eu tive ele, eu soube que tanto faz, na verdade. E são julgamentos, assim, que às vezes fazem você até pensar, puxa, será que eu vou ser menos mãe porque foi cesariana, não foi parto normal? Sim. Coisa assim? Não, sim, eu acho que por muitas vezes pessoas tentaram me convencer de que eu deveria fazer parto normal, mesmo sem poder fazer parto normal. As pessoas queriam que eu fizesse de qualquer jeito, e eu falando que não podia. E não tem nada a ver, você não ia colocar em risco a vida dele. Imagina, né? não, a dele é a minha. E Jacob, não dá para você ser a mãe perfeita. A gente já vai aprendendo, né, que não dá para ser a perfeita, vai ser a mãe possível, né? E nem se cobrar. E essa radicalidade em relação à questão do parto, chamado parto natural, porque já é infeliz, na minha opinião, essa colocação. A cesárea é também um parto natural, tendo em vista que faz parte da natureza a conquista científica da possibilidade dessa intervenção da cesárea. Aliás, a própria origem já mostra que a intenção é nobilitante. Foi César, foi a ideia, em alemão inclusive é Kaiserschnitt, quer dizer, é um corte real, é a ideia de poupar o sofrimento da mãe e do bebê quando necessário. Então não existe nenhuma restrição. Tendo uma orientação médica, tem o mesmo valor. E em termos de afeto, sentimento e maternidade, não existe diferença nenhuma. Isso é preconceito e é preconceito supersticioso. Ou seja, quando puder ser o parto sem intervenção de cesárea, ok. Mas, em sendo necessário, é tão bem-vindo quanto. Paulo, a gente ouve muito falar sobre esses julgamentos que as mulheres sofrem, as mães sofrem. Sim. Você, como pai, já sentiu algum tipo de julgamento assim ou você acha que é mais peso sobre as mulheres mesmo? Eu acho que é mais peso sobre as mulheres. O que eu sempre tive como linha de pensamento é o seguinte, é preservar a saúde e integridade física dela e do bebê. Então, a partir do momento que a médica dela, de confiança, que já está ali há um tempo, né, já existe uma relação ali de confiança, falou para ela que o parto tinha que ser cesárea, eu simplesmente desliguei qualquer tipo de a minha antena para poder captar opiniões alheias, porque para mim tudo que vinha era ruído. Assim, eu queria saber exatamente a opinião do especialista, ou seja, de quem estudou para aquilo e de quem vai fazer o melhor trabalho para que ele esteja aqui hoje com a gente, entendeu? Então... Mas hoje também o pai é muito cobrado para participar, né? Para estar ali, essa parceria, né? Claro, sim. Como é que você sente aí essa sua parceria com a Constança? Eu vivo intensamente essa parceria. Eu acho que a minha paternidade agora, assim, esse processo todo veio em um momento muito bom na minha vida, maduro.
E eu tenho sorte também de ter uma esposa assim que, né, excelente, uma pessoa fantástica, carinhosa, inteligente, sensível, que também gosta de artes, gosta das mesmas coisas. Tá com moral, hein? Muito legal. Eu acho isso muito importante, né? Veio de uma forma muito natural, foi um presente realmente assim que a gente que chegou em boa hora, a gente recebeu de braços abertos. Desde o primeiro momento que ela me contou que ela estava grávida, já foi bastante prazeroso. Que família linda, né? Legal. E ó, essa história de palpite e julgamento, acho que a grande dica é a seguinte: entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? A gente absorve só aquilo que realmente vale a pena. Aproveita o que vale a pena. Jacob, muito obrigada pela participação aqui no Momento Papo de Mãe. Obrigado a vocês, foi ótimo conhecer essa família tão articulada, inclusive o senhor Matias. Ele gostou do elogio. Você viu o sorriso? Foi amor à primeira vista, Matias. Jacob, tem algum site para deixar? jacobpgoldberg.com.br. E lá tem todo o seu trabalho aí também voltado para as questões da maternidade e da paternidade. Exatamente, tem sim. Tá ótimo, obrigada. Paulo, Constanza, Matias, obrigada por terem vindo também. Obrigado a você. Foi uma delícia. Parabéns pela família. Obrigada, doutor. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima. A gente se vê na cultura. Até!